E aí, quando a gente começa a estudar essas coisas, assim, o caminho que o acidente toma, por exemplo, o time da Chapecoense ele tinha opção. O que aconteceu? Eles fretaram aquele avião para ele sair daqui de São Paulo e ir até San José, lá em Medellín, né, na Colômbia. Aí a ANAC, quando chegou essa requisição para a ANAC falou, mas não pode. Você está usando uma empresa boliviana para levar pessoas do Brasil para a Colômbia. Não pode. Ou o avião tem que ser brasileiro, ou o avião tem que ser colombiano. Boliviano, qualquer outro lugar não pode. Tem que ser entre esses dois países que você está voando. E aí não permitiram. Então, o time tinha a opção, assim, a gente freta com a Gol, que a Gol fazia fretamento para times de futebol. Na época, acho que não existia Sideral ainda, que é quem mais faz hoje em dia. Ou optaram pela Lamia mesmo, por essa empresa que era muito mais barata, acho que era 1/3 do preço da Gol. Existe um preço, né, em relação a serviços também. Só que aí eles não poderiam mais decolar do Brasil. Então o time teve que sair daqui do Brasil e ir para Bolívia, para decolar da Bolívia e ir para Medellín. E essa é uma operação que as características dela não são as mesmas de uma aviação comercial. Então, por exemplo, um avião da Gol jamais decolaria com combustível exato para chegar até um aeroporto. E foi isso que eles fizeram lá nesse avião da Lamia. Ele decolou com... Aliás, foi negado, né? Quando o plano de voo chegou, o controle de tráfego aéreo falou, não posso aprovar esse plano de voo. A sua autonomia é igual à sua distância. Não pode, você tem que ter reserva de combustível. Claro. No mínimo 1 hora a mais de voo você tem que ter. Você nunca pousa na reserva. E aí os caras mudaram o plano de voo dizendo que ia abastecer em Cochabamba. E durante o voo eles mudaram. Falaram, não, dá pra ir. A gente já foi 5 vezes. Lembra que eu falei do negocinho de atravessar a rua. De atravessar a rua. Dá pra ir. Mas não deu, porque quando eles chegaram lá, daria. Mas quando eles chegaram lá, um outro avião... Olha, tem umas coisas, parece que são coisas criadas por Deus ou por quem quer que seja, predestinadas. Quando eles chegaram lá, um outro avião pediu emergência. Putz. E aí a torre pediu pro Lamia fazer uma espera. E eles só tinham combustível para ir até lá. E quando fizeram a espera, tava contadinho. Aí não deu. Caramba. Num caso desse, qual é o procedimento para lidar psicologicamente com as famílias, assim? O que é feito? Num caso de uma empresa fretada como essa, em que o dono da empresa era o piloto também, acho que não tem muita coisa, não. Mas de maneira geral? De maneira geral, as empresas aéreas, elas possuem um grupo de psicólogos que eles juntam. Quando acontece alguma coisa assim, eles possuem um espaço que se chama sala de crise, em que, inclusive, são feitos treinamentos de como lidar com pessoas, com familiares. Por exemplo, no caso da Voipaz, eles fazem o transporte dos familiares para o local onde o avião caiu. Eles dão todo o suporte psicológico, hospedagem, cuida da melhor maneira que for possível do passageiro. Mas um acidente, você vê, isso é uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem, assim. Não tem muito jeitinho na aviação comercial. Porque um acidente apenas numa empresa aérea pode fazer a empresa aérea quebrar. A gente viu isso na TAM, por exemplo. A TAM quase faliu quando ocorreram os acidentes com Fokker 100. Todo mundo fala, Fokker 100 é uma porcaria de avião. E não era o problema do avião. E a empresa quase faliu por causa disso. Sim. A Voipaz, ela tá numa situação muito crítica, porque as pessoas ficam com medo de voar. Sim. Registra o nome na cabeça e fala, não vou nessa aeronave. Então, esse jeitinho que as pessoas... eu levo um carro no mecânico, ele faz uma gambiarra lá e eu saio andando com o carro. Depois quebra de novo. Não pode ter isso na aviação. Porque um acidente pode falir uma empresa. Então, se você está trabalhando com uma empresa aérea e você quer que ela seja longeva, você tem que cuidar dela direito. São soluções que não cabem para o meio de